Fala pessoal, tudo bem? Então, muitos alunos vieram a mim falando que no seu celular não consegue funcionar, né, o aplicativo BC Engine ou Ampere Mobile para cálculos rápidos em elétrica, tá? Dando uma pesquisada aqui na Google Play, eu descobri esse EE Calculations aqui como uma substituição. Realmente eu não sei se tem opção dele para iPhone, tá? Então eu tenho que dar uma pesquisada para saber sobre isso, ok? Então, vamos aqui como a gente usa esse aplicativo, tá? Entrei nele. O dimensionamento que a gente vai fazer vai ser para aquela condição que a gente já vem fazendo para os outros aplicativos, tá? É um disjuntor, ou melhor dizendo, é um chuveiro, tá? 5.500 watts, alimentado por uma tensão 220 volts, tá? Como é um circuito de tomada exclusiva, então ele vai estar sozinho dentro do eletroduto, tem uma distância de 15 metros entre eles, entre o ponto do quadro e o ponto onde está o chuveiro, e ao mesmo tempo também a gente vai levar em consideração que ele está dentro de uma parede de tijolo, que seria a alvenaria, ok? Então, entrei aqui no menu do aplicativo, eu vou clicar em elétricos aqui, e aí lá no primeiro tem cálculo de seção do fio, é o que eu vou entrar. Tá? Aqui nós temos duas normas, a IEC e essa NEC aqui, tá? A IEC, ela tá bem dentro da NBR 5410, então é essa que a gente vai utilizar, tá? Primeira informação que a gente vai preencher, ó, tipo de corrente. Ali vai aparecer contínua, monofásica, alternada e trifásica. Alguns podem pensar, cadê o bifásico? Bom, saibam que na verdade existe monofásico e trifásico, né? Então o monofásico, ele também pode ser duas fases, tá? Então nesse caso aqui eu vou clicar no monofásico. Como assim monofásico, duas fases? É que eu posso ter, o cálculo seria o mesmo para ele se fosse fase neutro 220 do que duas fases 220. O cálculo em si seria o mesmo, tá? Então eu clico em monofásico. Tensão. A tensão desse nosso chuveiro a gente já viu que é 220 volts, ok? Então ok, pulo aqui. Carga. Carga seria a potência em watts. Então eu sei que é 5.500. Pulo também. Deixa eu só dar uma levantada. Ó, fator de potência. Bom, circuitos de aquecimento, estufa, torneira elétrica, chuveiro, o fator de potência é sempre 1. Então eu vou colocar 1 aqui também, tá? Comprimento da linha, o comprimento da distância que eu vou ter, tá? Do eletroduto, do meu quadro até o ponto do chuveiro, tá? Não é a distância linear, eu tenho que levar em consideração as curvinhas, né? Então, supomos aqui, por exemplo, 15 metros. Ele já começa a aparecer alguns dados, mas ainda é muito cedo para a gente definir que é isso mesmo. Queda de tensão máxima. De acordo com a NBR 5410, a queda de tensão máxima admitida em circuito terminal é 4%. Então ali já está preenchida, não mexo nada. Método de instalação, método A1. Essas letras são difíceis de decorar, de guardar e tudo mais, né? Para isso tem esse campo de consulta aqui, e aí aparece várias medidas, tá? A gente fica entre B1 e B2. E se olhar o B1 aqui, ele está falando também em parede de alvenaria, ó, condutores isolados ou cabos de um condutor num tubo dentro de uma parede de madeira ou alvenaria, ou espaçados na parede menos de 0,3 diâmetros do tubo. Bom, nós temos o B1 e o B2. O caso que mais vai nos enquadrar, e eu não vou ler agora para adiantar o processo, seria o B2. Então eu vou considerar sempre o B2 quando é parede de tijolo, ok? B2 aqui ele já alterou. Depois o condutor é cobre ou alumínio? Obviamente circuito terminal cobre. Isolante PVC ou EPR? Não teria sentido para circuito terminal sem EPR. A temperatura, de acordo com o nosso exemplo, seria 40 graus a temperatura circundante, né? Bom, número de circuitos a gente considera 1, porque esse nosso equipamento ele é considerado uma tomada de uso específico, então ele está sozinho no eletroduto. Feito isso, lá em cima a gente consegue saber o quê? Que a seção do condutor que nós vamos usar é de 6 milímetros, a corrente de projeto dele é de 25 amperes, e o que seria esse 33,6 amperes? Significa que, bom, de acordo com a tabela 36 da NBR 5410, o fio 6 milímetros ele aguenta 41 amperes. Mas quando ele fica num lugar que é muito quente, quando tem muito circuito passando junto com ele, esses 41 vai reduzindo, ok? E para essa situação da instalação aqui, a 40 graus na volta de temperatura, o fio não aguenta mais 41, e sim esses 33,6 amperes aqui. Então, nessas condições de instalação, o fio 6 milímetros ele aguenta 33,6 amperes, beleza? Queda de tensão. O que acontece?
a gente pode ver que a queda de tensão máxima admitida, de acordo com a norma, é 4%. E aqui, pelos cálculos, né, nessas condições, a queda de tensão que se espera é de 1,22%. Então está dentro do limite que a gente espera, está tudo tranquilo, está tudo sossegado. Bom, com esse cálculo a gente descobriu o quê? Descobrimos o fio que nós vamos usar para esse chuveiro, beleza? Fio 6 milímetros. Para descobrir o disjuntor, não vai ser junto aqui. Tem duas opções. Uma delas é usar o jogo das boquinhas, para quem já viu o jogo das boquinhas, né? Isso a gente vai ver lá mais adiante no curso. Ou tem essa outra forma aqui. Vou clicar para o lado e nessa mesma tabela, aqui nessa mesma lista de informações, eu vou encontrar dimensionar disjuntor. Vou clicar aqui. Vai aparecer uma propaganda normal, alguém tem que ganhar dinheiro. Pronto. E aí agora eu começo a preencher com os mesmos dados de anteriormente. Então, tensão 220 volts, carga 5.500, ele vai começando já a preencher. Fator de potência a gente falou que é 1. O método aqui, ó, para quando a gente já sabe direto, então não precisa estar olhando tabela nenhuma, a gente sabe que é B2. Cobre vai ser PVC, ok. Seção. Aí a gente vai pegar a informação que nós vimos anteriormente. A informação é o quê? Fio 6 milímetros. Deixa eu ver aqui, preencheu. Temperatura ambiente nós consideramos quanto? 40 graus. Ok? E depois disjuntor, porque pode trocar. Vai que eu queira usar fusível. É incomum hoje em dia, não se utiliza, mas pode acontecer. Nesse caso, nosso é disjuntor mesmo. Fator de potência, tudo preenchido. Fechou. Quais são os resultados que nós temos? Lá em cima. Deixa eu só fechar essa janela aqui. Pronto. O que nós temos aqui? Corrente de serviço, conforme a gente já tinha calculado antes, 25 amperes. Proteção. Proteção é o valor do disjuntor que nós vamos utilizar. E aqui está bem escrito, ó. O disjuntor nosso seria de 32 amperes, tá? Um curva C, já vou dando uma dica, ou curva B no caso do chuveiro, tá? 2 vezes, porque eu vou precisar de 2 fases, né? De 32 amperes. E a capacidade máxima do fio, que é aquilo que o fio antes que aguentava 41, no caso do fio 6 milímetros, agora ele aguenta 33,6. Então tá certinho coordenando. Então eu obtive num cálculo o tamanho do fio e agora no outro eu obtive o tamanho do disjuntor. Certo, pessoal? Obrigado, espero ter ajudado aí. Um abraço.